Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oswaldo Dias, do canal Professor Oswaldo Dias. E hoje a nossa aula é sobre história do feminismo no Brasil. Sim, hoje você vai ficar conhecendo um pouco de como surgiu o movimento aí dentro do contexto histórico brasileiro. Bom, você sabe que o movimento feminista no Brasil ele surgiu no século XIX, exatamente no século XIX, juntamente com a luta pela educação feminina, o direito ao voto, né, e a abolição, logicamente, dos escravos. Bom, atualmente, né, existem várias organizações feministas no Brasil que defendem a equiparação do direito das mulheres e também o direito, né, ao direito dos homens, né. Igualmente, também há organizações específicas, né, de feministas negras, indígenas e também de homossexuais, trans e etc. Bom, é, a origem. Né? No século XIX, a condição da mulher brasileira acompanhava as desigualdades sociais e econômicas do país. Não sei se você sabe, o Brasil era uma sociedade baseada na escravidão, né, que oprimia, né, tanto a mulher negra na sua condição de escrava e a branca restritas, né, às tarefas do lar, ou seja, a bonita e recatada e logicamente do lar. Então, durante o Império, né, foi ali reconhecido o direito à educação feminina. Então, neste campo, sai na frente a escritora nascida no Rio Grande do Norte, né, Nísia Floresta Augusta, que é considerada então a precursora do feminismo brasileiro. Ela era uma professora, educadora e funda a primeira escola para meninas no Rio Grande do Sul e posteriormente no Rio de Janeiro. Então vejamos bem, a partir dessas ideias, também começam as reivindicações, né, pelo direito de voto, né, tal como acontecia nos Estados Unidos e também na Inglaterra. Então, cumpre aqui destacar nesta aula de história sobre o feminismo no Brasil, né, no caso da dentista Isabel Matos, né, Danton, né, que se aproveita da condição de diplomada para exercer seu direito, né, de voto no Rio Grande do Sul, ainda que seja ali um caso isolado. Também temos nomes como Chiquinha Gonzaga, que vai se destacar, né, como pianista, como cantora, e que não aceitava, né, usar um pseudônimo, né, masculino para assinar as suas obras. Então, fique registrado aqui nesta videoaula. Bom, a gente tem ali a Primeira República. Com o advento da Primeira República, 1889, quando é proclamada, né, em novembro de 89, por Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, né, o movimento feminista no Brasil se torna então mais amplo. O novo regime, agora republicano, concede então o direito de voto às mulheres e nem facilita o acesso ao mercado de trabalho. Ou seja, perdão, ele não concede, né, o direito ao voto à mulher e nem tampouco ao mercado de trabalho. A mulher branca de classe média urbana ou rica. Já a mulher negra, a indígena e a mulher branca pobre sempre tiveram que trabalhar para sobreviver, para manter então os custos dentro de casa. Bom, apesar de a República, né, ter separado da Igreja, sabe que o Brasil é um estado laico, né, e instituir então o casamento civil, era difícil de obter o divórcio. Então, o Código Civil do ano de 1916, anota aí para não esquecer, definia a mulher como incapaz, dependente do pai ou do marido. Isso mesmo que eu disse, ou seja, a mulher era dependente, né, ou como incapaz, dependente do pai ou do marido, então a mulher casada precisava da autorização do marido para viajar, receber herança, trabalhar fora de casa ou adquirir o patrimônio. É daí que vem esse patriarcado. Beleza? Até aqui tudo bem? Então, neste momento em que vai surgir no Brasil as primeiras fábricas do trabalho feminino e infantil, é então requisitado, pois é mal remunerado, né, e ajuda a manter o baixo custo da produção. Portanto, aqui no canal, inclusive, tem, né, um vídeo sobre a greve geral de 1917, né, porque já existem ali reivindicações específicas por parte deste coletivo, né, junto aos patrões. Então, neste contexto que eu estou falando para vocês aqui sobre o surgimento do feminismo no Brasil, vai surgir figuras como a Leolinda Figueiredo Daltro, que funda o Partido Republicano Feminino, e Berta Lutz, né, da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino.
Ambas tinham em comum, elas lutavam pelo direito ao voto e pela igualdade de direito entre homens e mulheres, logicamente, ou seja, pelo direito, né, de ambos, dessa igualdade, né? Então a gente tem aí, mais adiante, que vai acontecer o governo Vargas, que vai de 1930 a 1945, anota aí para não esquecer. Então, devido às pressões dos movimentos feministas, né, as brasileiras conseguem então o direito ao voto no ano de 1932. Mas, apesar disso, com a consolidação de Getúlio Vargas e o golpe de 37, a ditadura varguista fecha o Congresso e suspende as eleições. O que acontece? Acontece que a imagem da mulher consagrada pelo governo Vargas será a mulher que vai realizar trabalhos como enfermeira, professora, secretária e, claro, a esposa dedicada única e exclusivamente ao lar. Aí damos um pulinho na década de 50. Bom, na década de 50, volta então da democracia. A democracia volta a ressurgir no nosso país e figuras como Rome Martins Medeiros da Fonseca e também Orminda Ribeira Bastos, né, vão surgir aí, né, como pessoas influentes dentro do espaço brasileiro. Rome Fonseca, né, pediu um estudo à Câmara dos Deputados sobre a situação da mulher casada no Código Civil brasileiro. Por quê? Indignadas com a lei, né, que submetiam a mulher casada à tutela do marido, lembre-se que eu falei lá no início do vídeo, né, que a mulher havia que pedir permissão ao pai e também ao esposo para poder viajar, para poder trabalhar. Então, essas duas mulheres que eu citei, a Orminda e a Rome, né, advogadas, elaboraram então uma nova proposta que ampliasse então os direitos da mulher. E o projeto tinha em comum que ele foi apresentado ao Congresso Nacional em 1951 e, apesar de sua grande repercussão, o projeto tramitou durante 10 anos, exatamente 10 anos, através da burocracia parlamentar, no que resultou então somente com a pressão, né, do movimento de mulheres. O Congresso Nacional aprovou 10 anos depois as mudanças propostas pelas advogadas Rome e Orminda e o novo Código Civil de 27 de agosto de 62, né, terminava com a tutela do marido, né, sobre as suas esposas. Até então, quem mandava na mulher era o marido. Agora as mulheres então não mais precisariam mais da autorização do marido se quisesse trabalhar fora de casa, receber herança ou viajar. E aí a gente chega na década de 60. Bom, a década de 60 é marcada pela liberação sexual, pelo surgimento da pílula anticoncepcional e pelos movimentos dos direitos civis, né, e esse traz então à tona as questões específicas, como a questão da mulher negra, da mulher indígena e dos homossexuais. E essas discussões, né, realizada na França por Simone de Beauvoir, né, em seu livro O Segundo Sexo, sobre o gênero e também a identidade. E o Brasil? O Brasil vivia então uma efervescência, né, dos movimentos populares e também as organizações feministas discutiam as novidades que chegavam de fora. Porém, você sabe muito bem que neste período a ditadura militar estava em vigor em nosso país e atinge em cheio os cidadãos, homens e mulheres, impedindo então o direito de associação. Mas não tarde a gente chega na década de 1970, né? No entanto, o país vivia o período da ditadura militar e qualquer manifestação política era vista como uma ameaça à segurança nacional. Algumas mulheres, né, lutam contra a ditadura militar, e muitas são presas, torturadas, exiladas, participam, né, tanto da resistência pacíficas e passeatas, quanto também no movimento armado, como por exemplo a guerrilha do Araguaia. E durante a distensão, né, promovida pelo general Ernesto Geisel, né, várias mulheres, entre as quais vou citar uma aqui, Terezinha Zerbini, cria o movimento feminino pela anistia. Então, este reunia, então, mães, esposas que tiveram aí seus filhos e maridos exilados ou presos pela Lei de Segurança Nacional. E após a lei da anistia, né, ser promulgada, o movimento então continuou a lutar pela redemocratização do Brasil. Chegamos então na metade da década de 70, o ano é 1975, é declarado pela ONU, né, o Ano Internacional das Mulheres. Em um país que vivia sob a ditadura, era a desculpa para as mulheres se reunirem, discutirem problemas e encontrar soluções para os problemas existentes. Então,
acontece o primeiro encontro de mulheres no Rio de Janeiro, né, para o encontro que foi diagnosticado, né, da mulher paulista, que deram origem, então, ao Centro de Desenvolvimento da Mulher Brasileira. Acabou por aí? Não. E com a volta da democracia, né, ao Brasil, as mulheres então ganham mais protagonismo, por exemplo, no governo, com a criação em 1985, né, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. E consegue então as mulheres 26 cadeiras durante a eleição para a Assembleia Constituinte, onde lutaram pela inclusão de leis, né, que favorecessem as mulheres. E então foram incorporados, além da igualdade jurídica entre homens e mulheres, né, licença maternidade com duração superior à da licença paternidade, né, o incentivo ao trabalho da mulher e mediante, né, normas protetoras, prazos mais curtos para a aposentadoria por tempo de serviço e também de contribuição da mulher. E, igualmente foi aberta nesse período, né, em 85, a primeira delegacia da defesa da mulher. Sim, a primeira delegacia surge exatamente no dia 6 de 8 de 1985, em São Paulo, uma delegacia especializada no atendimento de vítimas de agressão doméstica e de casos de violência contra a mulher. E atualmente as delegacias só existem em apenas 7,9 das cidades brasileiras. E olha que nós temos mais de 5.572 municípios. É muito pouco para um país como é o Brasil. E aí chegou a década de 1990, o aumento da escolarização feminina, a estabilização democrática do país, os objetivos do movimento feminista foram então se adaptando de acordo com a dinâmica da sociedade. Por isso, né, as mulheres então passaram a exigir maior participação na vida pública, ou seja, as chamadas leis de discriminação positiva. O que significa isso? Foi o avanço nesse sentido. Então, os partidos, né, acabam sendo obrigados a garantir cotas de 30% de mulheres candidatas ao legislativo. Então, é chegado o século XXI. O movimento feminista no Brasil acompanhou, né, as demandas do novo milênio com a inclusão de novos temas à sua agenda, como a diversidade sexual, racial, questionamentos da maternidade como obrigação. Então, através das redes sociais e blogs, uma nova geração de feministas encontrou a plataforma para expor as suas ideias. E em 2006, o governo Lula foi sancionado a Lei Maria da Penha, que pune com mais rigor, né, os casos de violência doméstica, e a lei foi saudada como um grande passo para a prevenção, né, da violência doméstica contra as mulheres. E, igualmente, cresceu dentro do próprio feminino, do movimento feminista, né, a preocupação com a questão do corpo da mulher, o uso que a sociedade, os homens e ela mesma fazem do corpo. Então, no Brasil continua essa luta pela erradicação, ou erradicação, né, da violência doméstica, por exemplo, uma maior representatividade política, o direito ao parto natural, a amamentação em lugares públicos, direito ao aborto e o fim de uma cultura que coloca a mulher submissa ao homem. No entanto, eu sei, e você sabe, né, que existem pequenos grupos de mulheres que não partilham dos mesmos objetivos de certas correntes, ou de certas correntes, né, do movimento feminista no Brasil. Bom, é isso. A aula de hoje, História, foi falado sobre a questão do movimento feminista no Brasil, como surgiu, quais foram as personagens, quem apoiou, quem não apoiou, o que aconteceu, o que não aconteceu, qual foi a origem do movimento feminista no Brasil desde o século XIX até os dias de hoje, século XXI, 2022, novembro de 2022, a luta é árdua, a luta continua. Ou seja, não é apenas um movimento feminista, é apenas um movimento de todos, ou seja, igualdade para todos, sem distinção alguma. Mulher branca, mulher preta, mulher rica, mulher pobre, homens e mulheres, todos iguais. É isso. Se você gostou desta videoaula sobre o feminismo no Brasil, o seu surgimento, como aconteceu, não deixe de deixar o seu joinha, o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta videoaula sobre a origem do feminismo no Brasil. Eu sou o professor Oswaldo, fico por aqui e vejo você na próxima aula. Tchau!